Aos 68 anos de idade, eu achava que já tinha visto de tudo na vida. Estava enganada. O que aconteceu na quinta-feira passada, dentro do meu próprio quarto, me provou que ainda existem situações capazes de me deixar completamente sem chão. Meu filho de 42 anos entrou na minha casa como uma tempestade, com papéis na mão e uma exigência que me gelou o sangue. Ele queria que eu vendesse minha casa de praia para bancar os estudos da namorada dele, uma menina de 23 anos que mal conheço. O que ele não esperava era que eu estivesse preparada para esse momento. Durante décadas construindo uma vida honesta, trabalhando sol a sol na minha padaria, cuidando da família, eu aprendi que as pessoas mostram quem realmente são quando o dinheiro entra em jogo. E foi exatamente isso que aconteceu naquela noite. Meu nome é Antônia Barros. Nasci e me criei aqui em João Pessoa, mais precisamente no bairro do Bessa. Minha história começa muito antes dessa situação com meu filho Felipe. Venho de uma família humilde, filha de um pescador e de uma dona de casa que criou 7 filhos com muita luta e sacrifício. Desde pequena aprendi o valor do trabalho árduo e da honestidade. Meu pai sempre dizia que a dignidade de uma pessoa se mede pelo suor do próprio rosto, e essa frase ecoou na minha mente durante toda a minha trajetória. Casei aos 22 anos com Joaquim, um homem trabalhador que conheci numa festa junina do bairro. Ele trabalhava como mecânico, e eu sonhava em ter meu próprio negócio. Nos primeiros anos do casamento, a vida não foi fácil. Morávamos num quartinho alugado, dividíamos as despesas, economizávamos cada centavo para poder construir alguma coisa nossa. Joaquim me apoiava nos meus sonhos, mesmo quando as pessoas diziam que mulher não tinha jeito para negócios. Felipe nasceu quando eu tinha 26 anos, seguido da Rosângela 2 anos depois. Ser mãe transformou completamente minha perspectiva de vida. De repente eu não estava mais trabalhando apenas pelos meus sonhos, mas pelo futuro dos meus filhos. A responsabilidade era imensa, mas também me dava uma força que eu nem sabia que tinha. Foi quando Felipe completou 5 anos que consegui realizar meu grande sonho: abrir uma padaria no Mercado Central de João Pessoa. O começo foi extremamente difícil. Eu acordava às 3 da manhã para preparar os pães. Ficava até tarde organizando o caixa, controlando o estoque, atendendo clientes. Joaquim me ajudava sempre que podia, principalmente nos finais de semana. As crianças cresceram praticamente dentro daquela padaria, brincando entre os sacos de farinha, ajudando a embalar os doces. Durante mais de 30 anos, aquela padaria foi o centro da nossa vida. Ali eu aprendi sobre relacionamento com clientes, controle financeiro, gestão de pessoal. Não tinha curso superior, mas a Universidade da Vida me ensinou tudo o que precisava saber. Os clientes se tornaram amigos, acompanharam o crescimento dos meus filhos, celebraram nossas conquistas e nos apoiaram nos momentos difíceis. Felipe sempre foi uma criança esperta, mas também teimosa e impulsiva. Na adolescência, deu muito trabalho. Queria as coisas fáceis, não gostava de estudar, preferia ficar na rua com os amigos a ajudar na padaria. Eu e Joaquim tentávamos orientá-lo, mas ele sempre teve essa característica de querer tudo muito rápido, sem muito esforço. Rosângela, pelo contrário, era mais estudiosa, responsável. Sempre me ajudou muito no negócio. Quando Felipe completou 18 anos, ele decidiu que queria trabalhar como vendedor. Disse que não tinha paciência para a rotina da padaria, que queria ganhar dinheiro rápido. Eu e o pai dele respeitamos a escolha, mas sempre com uma preocupação no coração, porque conhecíamos o temperamento dele. Nos primeiros anos, até que se saiu bem, conseguiu alguns empregos bons em concessionárias, ganhava comissões interessantes. Rosângela seguiu um caminho completamente diferente. Terminou o ensino médio com notas excelentes, conseguiu uma bolsa para estudar fisioterapia em Recife. Sempre foi dedicada aos estudos, trabalhava meio período para ajudar com as despesas, formou-se com louvor. Hoje mora lá mesmo, tem uma clínica própria, construiu uma vida sólida e independente. A diferença entre os 2 filhos sempre me intrigou. Criados da mesma forma, com os mesmos valores, mas personalidades completamente opostas. Felipe sempre quis o atalho, a solução rápida, o caminho mais fácil.
Rosângela abraçou a disciplina, o estudo, a construção gradual de uma carreira. O tempo passou e minha padaria prosperou. Com muito trabalho e dedicação, conseguimos comprar nossa casa própria, quitar todas as dívidas. Ainda sobrava dinheiro para investir. Joaquim e eu sempre tivemos um sonho em comum: ter uma casa na praia. Passamos anos planejando, economizando, procurando o local ideal. Quando finalmente conseguimos realizar esse sonho, comprando uma casa em Tambaba, no município de Conde, foi uma das maiores alegrias da nossa vida. Não era uma mansão, mas era nossa. Um refúgio onde podíamos descansar, receber a família, aproveitar o mar que sempre amamos. Os finais de semana em Tambaba se tornaram sagrados para nós. Joaquim faleceu há 5 anos, vítima de um infarto. Foi o período mais difícil da minha vida. Depois de mais de 40 anos juntos, me vi sozinha, tendo que reorganizar toda a rotina, lidar com a saudade, tomar decisões importantes. Foi quando decidi vender a padaria. Já estava cansada da rotina pesada. Queria aproveitar mais a vida, viajar, curtir os netos que Rosângela estava planejando me dar. Com o dinheiro da venda da padaria e algumas economias que tínhamos guardado, consegui uma situação financeira confortável. Não sou rica, mas tenho o suficiente para viver dignamente, sem passar necessidades. A casa de praia se tornou ainda mais especial depois da morte do Joaquim. É lá que sinto a presença dele, onde guardo as melhores lembranças da nossa vida em comum. Felipe, durante todos esses anos, passou por diversos empregos. Casou aos 28 anos com uma moça chamada Carla. Tiveram uma filha linda, a Beatriz, que hoje tem 12 anos. Mas o casamento não durou. Felipe sempre teve dificuldades para administrar dinheiro. Gastava mais do que ganhava, fazia dívidas, entrava em conflitos com a esposa por causa de questões financeiras. O divórcio aconteceu há 3 anos. Foi um período muito difícil para toda a família. Depois da separação, Felipe passou a visitar mais a minha casa. No início achei que era saudade, vontade de conversar, buscar apoio emocional. Mas aos poucos percebi que as visitas sempre coincidiam com dificuldades financeiras. Ele começou a pedir empréstimos pequenos, sempre prometendo devolver logo, sempre com uma justificativa diferente. Eu ajudava porque sou mãe, porque queria vê-lo bem, mas no fundo sabia que estava criando um problema. Foi há cerca de 6 meses que Felipe apareceu em casa falando sobre uma namorada nova. Disse que tinha conhecido Jéssica através de um amigo, que ela estava no 3º ano de medicina, que era uma menina especial. Fiquei feliz por ele estar se relacionando novamente, mas confesso que a diferença de idade me chamou a atenção. Ele com 42 anos, ela com 23. Não sou preconceituosa, mas a experiência de vida me ensinou a ficar atenta a certas situações. Nas poucas vezes que conheci Jéssica, ela me pareceu educada, mas sempre meio distante, como se estivesse avaliando alguma coisa. Felipe falava dela com um entusiasmo que eu há muito tempo não via nele. Dizia que finalmente tinha encontrado alguém que valia a pena, que queria construir algo sério, que Jéssica era diferente de todas as mulheres que ele já tinha conhecido. O que me incomodava era a forma como ele falava sobre os planos do casal. Sempre envolvia dinheiro, investimentos, mudanças no padrão de vida. Felipe comentava que queria ajudar Jéssica com os estudos, que medicina era um curso caro, que ela merecia ter as melhores condições para se formar. Aquilo soava estranho para mim, mas tentei não me intrometer. Há cerca de 1 mês, comecei a perceber mudanças no comportamento do Felipe. Ele ficou mais ansioso, mais insistente quando falava sobre dinheiro. Começou a fazer comentários sobre minha situação financeira. Perguntava sobre a casa de praia. Dizia que eu não precisava de tanto espaço, que podia simplificar a vida. No início pensei que era preocupação genuína com meu bem-estar, mas depois entendi que tinha outras motivações por trás. Foi minha amiga Conceição que acendeu o primeiro alerta. Ela me ligou numa terça-feira, preocupada, dizendo que tinha visto Jéssica no shopping com outro rapaz, num clima muito íntimo. Conceição é uma mulher séria, não é de inventar fofocas, então levei a informação a sério. Fiquei pensando se devia ou não contar para Felipe, mas decidi aguardar mais informações. Na semana seguinte, através de uma situação bem casual,
consegui ter acesso a algumas mensagens que Jéssica tinha enviado para uma amiga. Não foi nada planejado. Ela estava usando meu celular para fazer uma ligação porque o dela estava descarregado e acabou deixando o WhatsApp aberto. O que li me deixou chocada e, ao mesmo tempo, me deu uma clareza total sobre o que estava acontecendo. Nessas mensagens, Jéssica falava sobre Felipe de uma forma muito cruel. Chamava ele de velho. Dizia que estava apenas usando a situação para conseguir dinheiro para a faculdade. Ria da ingenuidade dele. Contava para a amiga sobre os planos de fazer Felipe convencer a família a ajudar financeiramente, como se fosse uma espécie de golpe bem elaborado. Aquilo me partiu o coração. Não pela Jéssica, que eu mal conhecia, mas pelo meu filho. Ver que ele estava sendo manipulado, enganado, usado, me deixou profundamente triste e, ao mesmo tempo, muito irritada. Felipe pode ter seus defeitos, pode ser impulsivo e, às vezes, interesseiro, mas não merecia passar por uma situação assim. Foi nesse momento que tomei uma decisão importante. Procurei o Dr. Patrícia Almeida, a advogada que já conhecia há anos, e pedi para ela revisar meu testamento. Sempre tive tudo organizado, mas senti que era hora de fazer alguns ajustes. Queria ter certeza de que meu patrimônio estava protegido e seria destinado da forma mais justa possível. Durante essa conversa com a advogada, ela me orientou sobre várias questões importantes. Me explicou sobre golpes que pessoas idosas costumam sofrer, sobre a importância de proteger o patrimônio, sobre como alguns familiares podem tentar se aproveitar da boa-fé dos mais velhos. Aquela conversa foi muito esclarecedora e me deu ainda mais certeza de que estava tomando as decisões corretas. Voltando para casa depois dessa reunião, fiquei refletindo sobre toda a situação. A casa de praia não é apenas um imóvel para mim. É o resultado de décadas de trabalho, representa os sonhos que realizei junto com Joaquim, carrega memórias preciosas da nossa família. A ideia de que alguém pudesse me pressionar a vender aquilo me revoltava profundamente. Mas, ao mesmo tempo, eu estava preocupada com Felipe. Como mãe, eu queria protegê-lo daquela situação, mas também queria que ele aprendesse uma lição importante sobre a vida, sobre relacionamentos, sobre o valor das coisas. Não podia simplesmente contar sobre as mensagens que li e pronto. Precisava de uma abordagem mais completa, que realmente causasse impacto. Foi aí que decidi elaborar um plano. Se Felipe realmente estava sendo influenciado por Jéssica a me pressionar sobre a casa de praia, eu estaria preparada. Organizei todas as evidências que tinha, preparei os documentos necessários, pensei em cada detalhe de como seria essa conversa. Sabia que seria um momento difícil, mas também sabia que era necessário. Na quinta-feira passada, por volta das 8 horas da noite, Felipe chegou na minha casa. Desde que ele entrou, percebi que alguma coisa estava diferente. Ele estava mais sério, mais formal, como se tivesse ensaiado o que ia falar. Nem me cumprimentou direito. Foi direto para o assunto que o trouxe até ali. Agora vocês que estão me acompanhando nessa história, me digam de que cidade estão assistindo esse vídeo. Eu adoro saber onde vocês moram, conhecer um pouquinho sobre vocês. E se ainda não são inscritos no canal Vovó Lembrou, façam isso agora, porque eu tenho muitas histórias interessantes para compartilhar com vocês. O que aconteceu naquela noite mudou para sempre a relação entre mim e meu filho. O que eu mostrei para ele foi algo que mexeu com todas as suas certezas, que o fez questionar tudo o que acreditava sobre aquele relacionamento. Mas antes de chegar no momento mais tenso da conversa, preciso contar para vocês exatamente como tudo começou. Quando Felipe entrou na minha sala naquela quinta-feira, algo no ar mudou completamente. Ele carregava uma pasta preta debaixo do braço e tinha uma expressão que eu nunca tinha visto antes no rosto dele. Era uma mistura de determinação e nervosismo, como se tivesse ensaiado várias vezes o que ia dizer, mas ainda assim estivesse inseguro sobre como eu reagiria. Sentou-se na poltrona em frente ao sofá onde eu estava assistindo televisão, colocou a pasta no chão ao lado dele e ficou me encarando por alguns segundos. Aquele silêncio me deixou desconfortável. Em mais de 40 anos sendo mãe dele, eu aprendi a interpretar cada expressão, cada gesto, cada mudança no tom de voz. E naquele momento, tudo me dizia que algo muito sério estava prestes a acontecer. Mãe,
Precisamos conversar sobre uma situação importante, ele disse, com uma voz que tentava soar firme, mas que eu percebia trêmula por baixo da aparente segurança. É sobre o seu futuro, sobre otimizar seus recursos, sobre fazer escolhas inteligentes para essa fase da sua vida. Aquelas palavras me soaram estranhas. Felipe nunca falava desse jeito, usando termos como otimizar recursos. Parecia que estava repetindo algo que alguém havia lhe ensinado a dizer. Desliguei a televisão e me virei completamente para ele, demonstrando que tinha toda a minha atenção, mas por dentro já estava com todos os alertas ligados. Continue falando, respondi, mantendo um tom neutro, sem demonstrar nem aprovação nem desconfiança. Queria ouvir tudo que ele tinha preparado antes de tomar qualquer atitude. Felipe se ajeitou na poltrona, abriu a pasta e tirou alguns papéis. Reconheci imediatamente que eram documentos relacionados à minha casa de praia. Como ele conseguiu aquilo? Provavelmente através de consultas públicas na prefeitura ou no cartório de registro de imóveis. A simples visão daqueles papéis na mão dele me fez sentir uma mistura de surpresa e indignação. Mãe, eu fiz uma pesquisa detalhada sobre o valor da casa de Tambaba. O mercado imobiliário está muito aquecido naquela região. Sua casa vale pelo menos R$800 mil, talvez até mais, dependendo da negociação. É muito dinheiro parado que não está rendendo nada para a senhora. Ele falava como se fosse um consultor financeiro, gesticulando com os papéis, tentando me convencer com argumentos que claramente não eram dele. Cada palavra confirmava minha suspeita de que alguém estava por trás daquela conversa, orientando cada frase, cada estratégia de persuasão. Felipe, aquela casa não é apenas um investimento para mim, tentei explicar calmamente. É o lugar onde eu e seu pai passamos os melhores momentos dos nossos últimos anos juntos. Cada cantinho dali tem uma memória especial. Não é uma questão puramente financeira. Ele balançou a cabeça impacientemente, como se minha resposta fosse previsível e ele já tivesse preparado uma tréplica. Mãe, isso é sentimentalismo. A senhora tem 68 anos. Precisa pensar de forma prática. Que utilidade real essa casa tem na sua vida? A senhora vai lá no máximo uma vez por mês. Fica sozinha. Pode ser perigoso, inclusive. Aquela argumentação me irritou profundamente. Perigoso? Eu sempre fui independente. Sempre cuidei de mim mesma. Sempre tomei minhas próprias decisões. Agora meu próprio filho vinha me dizer que eu não tinha capacidade de avaliar os riscos da minha própria vida? E o que exatamente você está sugerindo? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Felipe se inclinou para a frente, com um brilho diferente nos olhos. Era como se finalmente tivesse chegado ao ponto central de toda aquela encenação. Vender a casa e aplicar o dinheiro de forma mais inteligente. Tem várias opções de investimento que vão render muito mais que um imóvel parado. E parte desse dinheiro pode ser usada para uma causa nobre, que vai fazer a diferença na vida de uma pessoa. Ali estava, a causa nobre. Não pude evitar um sorriso irônico. Que causa nobre, Felipe? Jéssica está passando por dificuldades financeiras para terminar o curso de medicina. São apenas 2 anos, mas o valor das mensalidades subiu muito. Os materiais são caros. Ela precisa se dedicar integralmente aos estudos nos últimos períodos. Se não conseguir ajuda, vai ter que interromper o curso. Então era isso. Todo aquele discurso sobre otimização de recursos, sobre minha segurança, sobre pensamento prático, era apenas uma forma elaborada de me pedir dinheiro para bancar os estudos da namorada dele. A decepção que senti naquele momento foi imensa, mas ao mesmo tempo me deu uma clareza absoluta sobre o que estava acontecendo. Felipe, medicina é um curso caro mesmo, mas existem várias formas de conseguir financiamento estudantil, bolsas, programas de apoio. Por que especificamente eu preciso vender meu patrimônio para resolver um problema que não é meu? A pergunta o deixou visivelmente desconfortável. Ele começou a mexer nos papéis. Olhou para os lados. Demorou alguns segundos para responder. Porque a senhora tem condições de ajudar, mãe. E porque Jéssica não é apenas minha namorada, é a mulher com quem pretendo construir uma vida. Se ela se formar e conseguir uma carreira sólida, isso vai beneficiar nossa família inteira no futuro.
Nossa família inteira, repeti, enfatizando cada palavra. Felipe, você a conhece há menos de 6 meses. Como pode ter tanta certeza sobre o futuro de vocês? Ele se alterou com minha pergunta. A máscara de consultório financeiro começou a cair e apareceu o Felipe impulsivo que eu conhecia. Mãe, a senhora não entende porque não conhece ela direito. Jéssica é diferente de todas as mulheres que já namorei. É séria, estudiosa, tem objetivos claros. Ela me faz querer ser uma pessoa melhor. Aquelas palavras me tocaram de uma forma inesperada. Não pela convicção que ele demonstrava, mas pela ingenuidade por trás delas. Meu filho de 42 anos estava se comportando como um adolescente apaixonado, incapaz de enxergar além da própria fantasia romântica. E ela sabe que você está aqui, me pedindo para vender minha casa para pagar os estudos dela? Perguntei. Felipe hesitou novamente. Aquela pergunta claramente não estava no roteiro que ele tinha preparado. Não exatamente dessa forma. Ela sabe que estou tentando encontrar uma solução para o problema financeiro dela, mas não entramos em detalhes específicos sobre como conseguir o dinheiro. Mentira. Pelas mensagens que eu tinha lido, estava muito claro que Jéssica sabia exatamente qual era o plano. Ela inclusive tinha dado sugestões sobre como abordar a família, como convencer os parentes mais velhos a colaborar com o futuro dela. Mas decidi não revelar essa informação naquele momento. Felipe, você já parou para pensar que talvez Jéssica devesse resolver os próprios problemas financeiros? Ela é uma adulta, está fazendo medicina, presumivelmente é inteligente e capaz. Por que precisa que um homem resolva tudo para ela? Essa pergunta o irritou visivelmente. Mãe, isso não é machismo, ao contrário, não é? A senhora sempre lutou pela independência das mulheres. Sempre me ensinou a respeitar e apoiar as mulheres. Agora, quando eu quero fazer exatamente isso, a senhora vem com esse discurso? Ele tinha um ponto, mas estava distorcendo completamente a situação. Apoiar uma mulher não significa assumir todas as responsabilidades dela, Felipe. Significa estar ao lado dela enquanto ela resolve os próprios desafios. Há uma diferença enorme entre apoio e dependência. A conversa estava ficando tensa. Felipe se levantou, começou a andar pela sala, gesticulando de forma cada vez mais agitada. Era óbvio que as coisas não estavam saindo como ele havia planejado. Eu estava fazendo perguntas que ele não esperava, questionando pontos que provavelmente ninguém tinha o alertado para considerar. Mãe, a senhora está complicando uma situação que é muito simples. Tem dinheiro parado que poderia estar ajudando uma pessoa a ter uma carreira brilhante. Jéssica vai ser médica, vai salvar vidas, vai fazer a diferença no mundo. Não é um investimento em qualquer coisa. É um investimento em algo realmente importante. E o que eu ganho com isso? Perguntei diretamente. Felipe parou de andar e me olhou como se eu tivesse feito uma pergunta absurda. Como assim o que a senhora ganha? Exatamente o que perguntei. Você está me pedindo para vender algo que tem valor sentimental e financeiro para mim, para investir na carreira de uma pessoa que mal conheço. O que eu ganho em troca? Qual é o benefício para mim nessa transação? Ele ficou sem resposta por alguns segundos. Era óbvio que essa perspectiva não tinha sido considerada. Todo o planejamento estava focado em como conseguir o dinheiro, não em como isso seria vantajoso para mim. Mãe, não é uma questão de ganhar alguma coisa. É uma questão de solidariedade familiar, de apoiar as pessoas que a gente ama. Felipe, você disse que Jéssica é a mulher com quem pretende construir uma vida. Isso significa que vocês vão se casar? Vai oficializar essa união de alguma forma? Novamente ele hesitou. Ainda não conversamos sobre isso especificamente. Mas sim, é a intenção para o futuro. Então me explique uma coisa. Se vocês realmente têm planos sérios de casamento, por que ela não vem conversar comigo pessoalmente sobre essa dificuldade financeira? Por que precisa que você seja o intermediário? Se ela vai fazer parte da família, não seria natural que estabelecêssemos uma relação direta? Essa pergunta o deixou visivelmente desconfortável. Ele sentou novamente, passou a mão pelo cabelo, olhou para o chão. Era como se eu tivesse tocado num ponto que ele mesmo não tinha pensado direito. É que ela é meio tímida, mãe. Não se sente à vontade para falar de dinheiro com a senhora. Acha que seria constrangedor? Tímida.
A mesma Jéssica que nas mensagens que li falava com tanta desenvoltura sobre manipular a família do namorado era tímida demais para ter uma conversa honesta comigo. A contradição era gritante, mas mais uma vez decidi guardar essa informação. Felipe, vou ser muito clara com você. Não vou vender minha casa de praia. Aquela propriedade representa muito mais do que dinheiro para mim. E mesmo que eu quisesse ajudar Jéssica de alguma forma, não seria através de uma decisão tão drástica quanto essa. O rosto dele mudou completamente. A tentativa de manter a compostura desapareceu, e emergiu a pessoa impulsiva e egoísta que eu conhecia. Mãe, isso é egoísmo puro. A senhora tem dinheiro, tem patrimônio, tem condições de ajudar, mas prefere ficar agarrada nas suas coisas enquanto uma pessoa jovem e talentosa pode perder uma oportunidade única na vida. Egoísmo? Repeti, me levantando também. Felipe, eu trabalhei 40 anos para construir o que tenho. Acordei às 3 da manhã durante décadas, atendi cliente mal educado, enfrentei crises financeiras, superei dificuldades que você nem imagina. E agora você vem me dizer que sou egoísta por não querer abrir mão dos frutos do meu trabalho? Mas a senhora não precisa de tudo isso, ele gritou, perdendo completamente a compostura. A senhora mora sozinha, não tem mais gastos grandes, poderia viver perfeitamente bem com muito menos dinheiro. Ali estava a verdade por trás de todo aquele teatro. Felipe não estava preocupado com meu bem-estar ou com minha segurança. Ele simplesmente achava que eu tinha dinheiro demais para uma pessoa da minha idade e que deveria redistribuir meu patrimônio conforme as necessidades dele. Felipe, sente aqui, disse, apontando para o sofá. Minha voz estava calma, mas firme. Vamos ter uma conversa muito séria sobre algumas coisas que você precisa entender. Ele relutou por alguns segundos, mas acabou se sentando. Estava visivelmente irritado, mas também percebi certa curiosidade sobre o que eu ia dizer. Primeiro, meu dinheiro é meu dinheiro. Não importa se eu tenho pouco ou muito. Não importa se eu preciso ou não preciso. Eu trabalhei por ele. Eu conquisto ele. Eu decido o que fazer com ele. Nenhuma outra pessoa tem direito de opinar sobre isso. Felipe fez menção de falar, mas eu levantei a mão pedindo silêncio. Segundo, se você quer ajudar Jéssica, procure formas de fazer isso com os seus próprios recursos. Pegue empréstimo, trabalhe mais, venda alguma coisa sua. Mas não venha pressionar outras pessoas a resolverem um problema que não é delas. Ele estava ficando vermelho de raiva, mas eu continuei. Terceiro, essa conversa que tivemos hoje me mostrou um lado seu que me deixou muito decepcionada. Você entrou na minha casa com uma estratégia premeditada para me manipular. Usou argumentos ensaiados, trouxe documentos que não devia ter, tentou me convencer usando culpa e chantagem emocional. Eu não estava fazendo chantagem, ele protestou. Estava sim, Felipe. Quando você diz que sou egoísta por não querer ajudar, quando sugere que estou sendo irresponsável com meu patrimônio, quando insinua que preciso tomar decisões mais inteligentes, você está usando exatamente essas táticas. O silêncio que se seguiu foi pesado. Felipe estava claramente furioso, mas também parecia estar processando o que eu havia dito. Era como se pela primeira vez estivesse vendo a situação de uma perspectiva diferente. E tem mais uma coisa, continuei, me levantando e caminhando até a janela. Você falou que Jéssica é séria, estudiosa, que tem objetivos claros. Mas me responda uma pergunta. Uma pessoa verdadeiramente séria não deveria ter planejado melhor o financiamento dos próprios estudos? Como alguém chega no 3º ano de medicina sem ter garantido os recursos para terminar o curso? Felipe ficou alguns segundos sem resposta. Quando finalmente falou, sua voz estava menos firme. As circunstâncias mudaram, mãe. A família dela passou por dificuldades financeiras inesperadas. Que tipo de dificuldades? O pai dela perdeu o emprego, tiveram que cortar algumas despesas. Interessante. Nas mensagens que eu tinha lido, Jéssica mencionava que o pai estava bem empregado e que a família tinha condições, mas que ela preferia não depender deles porque queria manter sua liberdade. Mais uma contradição na versão dos fatos que Felipe estava me apresentando. E por que a família dela não pode fazer um esforço temporário para ajudar?
Ou porque ela não pode interromper os estudos por um tempo, trabalhar para juntar dinheiro e depois retomar o curso? Porque seria uma perda de tempo preciosa. Ele respondeu, como se a resposta fosse óbvia. Medicina é uma carreira que exige continuidade. Se ela parar agora, vai perder o ritmo. Vai ser mais difícil retomar. Felipe, milhares de estudantes pelo Brasil inteiro enfrentam exatamente essa situação. Trabalham durante o dia e estudam à noite. Fazem faculdade aos poucos. Pegam financiamento estudantil. Se viram de todas as formas possíveis para conquistar um diploma. Por que Jéssica é especial a ponto de merecer que outras pessoas abram mão do próprio patrimônio para facilitar a vida dela? Era uma pergunta que ia direto ao centro da questão. Felipe ficou vários segundos tentando elaborar uma resposta que fizesse sentido. Porque ela é talentosa, mãe. Porque tem potencial para ser uma médica excepcional. Porque seria um desperdício deixar que dificuldades financeiras atrapalhassem uma carreira brilhante. E você tem certeza absoluta de que esse talento e esse potencial realmente existem? Ou está apenas acreditando no que ela diz sobre si mesma? Pronto. Com essa pergunta eu finalmente toquei no ponto que ele não queria admitir nem para si mesmo. Felipe estava completamente apaixonado, vendo Jéssica através de um filtro romântico que o impedia de fazer qualquer avaliação objetiva da situação. Naquele momento, olhando para meu filho ali sentado, frustrado e confuso, senti uma mistura de pena e indignação. Pena porque ele estava sendo manipulado de uma forma muito cruel. Indignação porque ele estava tentando me manipular para resolver um problema que nem era real. Era hora de mostrar para Felipe algumas verdades que ele precisava conhecer. Mas antes disso, eu queria ter certeza de que ele havia esgotado todos os argumentos, que havia mostrado todas as cartas que trouxe para essa conversa. Porque o que eu estava prestes a revelar mudaria para sempre a perspectiva dele sobre aquele relacionamento. Depois daquela pergunta que fiz sobre o talento de Jéssica, Felipe ficou vários minutos em silêncio, olhando para as próprias mãos. Eu podia ver o conflito acontecendo dentro da cabeça dele. A luta entre a paixão cega e os primeiros lampejos de dúvida que minhas palavras haviam plantado. Mas conhecendo meu filho como conhecia, sabia que ele não desistiria facilmente. Mãe, a senhora está sendo muito dura com uma pessoa que nem conhece direito, ele disse finalmente, tentando recuperar o controle da conversa. Jéssica nunca foi nada além de respeitosa comigo e com nossa família. Ela não pediu nada diretamente, não fez pressão, não se comportou de forma interesseira. Aquela frase me fez quase soltar uma gargalhada. Jéssica não tinha feito pressão? Não tinha se comportado de forma interesseira? As mensagens que eu havia lido contavam uma história completamente diferente. Mas ainda não era hora de revelar essa carta. Primeiro queria ver até onde Felipe estava disposto a ir naquela encenação. Então foi ideia sua vir aqui me pressionar para vender minha casa? Perguntei, cruzando os braços e encarando ele diretamente. Felipe desviou o olhar. Mais uma confirmação de que as coisas não eram bem como ele estava tentando apresentar. Não foi pressão, mãe. Foi uma proposta. Uma sugestão baseada numa análise racional da situação. Uma análise racional, repeti, sem conseguir esconder a ironia na voz. Felipe, você trouxe documentos da minha propriedade sem me avisar. Chegou aqui com um discurso ensaiado sobre otimização de recursos. Sugeriu que eu estava sendo irresponsável com meu patrimônio. Se isso não é pressão, então não sei mais o que é. Ele se levantou novamente, claramente frustrado com o rumo que a conversa havia tomado. Era óbvio que esperava uma resistência inicial, mas que eu acabaria cedendo aos argumentos dele. O fato de eu estar questionando cada ponto, fazendo perguntas que ele não havia previsto, estava desarrumando completamente os planos. Está bem, mãe. Talvez eu tenha abordado o assunto de forma errada, mas o fundo da questão continua o mesmo. A senhora tem condições de fazer uma diferença real na vida de uma pessoa jovem e promissora. E eu estou apaixonado por essa pessoa. Pretendo construir uma vida com ela. Ali estava a confissão que eu esperava. Todo aquele teatro sobre análise racional, sobre otimização de recursos, sobre minha segurança, era apenas disfarce para uma questão muito mais simples. Felipe queria impressionar a namorada conseguindo dinheiro da família
para resolver os problemas dela. Felipe, posso fazer uma pergunta muito direta? Disse, sentando na beirada da mesa de centro, numa posição que me permitia observar cada detalhe da expressão dele. Claro, ele respondeu, embora seu tom de voz demonstrasse apreensão. Você realmente acredita que está apaixonado por Jéssica? Ou está apaixonado pela ideia que tem dela? A pergunta o pegou de surpresa. Ele abriu a boca para responder, fechou, ficou alguns segundos processando o que eu havia questionado. Como assim a ideia que tenho dela? Eu conheço ela, mãe. Conversamos todos os dias. Passamos tempo juntos. Sei como ela pensa, o que ela quer da vida e o que exatamente você sabe sobre a vida dela, sobre a família, sobre os amigos, sobre como ela se relaciona com outras pessoas quando você não está presente? Felipe hesitou. Era óbvio que nunca tinha parado para pensar nessas questões de forma mais profunda. Sei que ela vem de uma família trabalhadora, que sempre foi dedicada aos estudos, que tem objetivos claros para o futuro. Ah, mais alguma coisa? Sobre o caráter dela, sobre os valores, sobre como ela trata pessoas que não podem oferecer nada em troca? A hesitação dele foi ficando mais longa a cada pergunta. Estava começando a perceber que talvez não conhecesse Jéssica tão bem quanto imaginava. Mãe, relacionamentos se constroem com o tempo. Ninguém conhece tudo sobre uma pessoa logo no início. Isso é normal. Concordo plenamente, respondi. Mas então, por que você está tão disposto a tomar decisões drásticas, como me pedir para vender minha casa, baseado num conhecimento ainda superficial sobre ela? Mais silêncio. Felipe estava visivelmente desconfortável, mexendo nos papéis que havia trazido, evitando olhar diretamente para mim. Porque confio no que sinto, ele disse finalmente. Porque às vezes, na vida, a gente precisa apostar, precisa acreditar nas pessoas. Apostar é uma palavra interessante, observei. Porque apostar implica risco de perda. Você está conscientemente correndo o risco de estar errado sobre Jéssica? Felipe se alterou com minha pergunta. Por que a senhora está sendo tão cética? Por que não consegue acreditar que eu posso ter encontrado alguém especial? Felipe, não é ceticismo em relação ao seu sentimento. É preocupação de mãe com as atitudes que você está tomando por causa desse sentimento. Naquele momento, decidi que era hora de começar a revelar algumas das informações que havia descoberto. Mas queria fazer isso gradualmente, observando as reações dele, dando tempo para que processasse cada revelação. Filho, preciso te contar algumas coisas que descobri sobre Jéssica. Coisas que talvez você não saiba, e que podem mudar sua perspectiva sobre toda essa situação. O rosto dele ficou tenso imediatamente. Que tipo de coisas? Na semana passada, minha amiga Conceição me ligou preocupada. Ela tinha visto Jéssica no shopping Manaíra, acompanhada de outro rapaz. Não era uma situação casual, como encontrar um colega de faculdade. Era um encontro íntimo, de casal. Felipe saltou da cadeira como se tivesse levado um choque elétrico. Isso é impossível. Conceição deve ter se confundido. Ou pode ter sido realmente um colega da faculdade. Felipe, Conceição conhece Jéssica. Já a viu aqui em casa algumas vezes. Não seria confusão. E pelo que ela me descreveu, o comportamento dos dois era inequivocamente de um casal. Andando de mãos dadas, se beijando, compartilhando bebida no mesmo canudo. Quando isso aconteceu? Ele perguntou. E pude perceber que sua voz estava um pouco trêmula. Terça-feira da semana passada, por volta das 6 da tarde. Felipe ficou calculando mentalmente. Terça-feira da semana passada, ele havia me ligado dizendo que não poderia vir jantar aqui em casa porque Jéssica estava estudando para uma prova importante e ele ia ficar fazendo companhia para ela. Deve ter sido depois dos estudos, ele disse, mas sem muita convicção. Talvez ela tenha encontrado com esse colega para discutir matéria. Felipe, pessoas que estão estudando para a prova não costumam ir ao shopping se beijar com colegas. E tem mais. Ele me olhou com uma mistura de medo e curiosidade. Mas o quê? Semana passada, Jéssica veio aqui em casa e precisou usar meu celular para fazer uma ligação porque o dela estava descarregado. Ela esqueceu de fechar o WhatsApp dela. E acabei vendo algumas mensagens que ela havia enviado para uma amiga. O sangue sumiu do rosto de Felipe.
Ele entendeu imediatamente que se eu havia visto mensagens pessoais da Jéssica, provavelmente havia descoberto coisas que ela preferiria manter escondidas. "E o que você viu?" perguntou num fio de voz. "Mensagens onde ela falava sobre você de uma forma muito diferente do que demonstra pessoalmente." Felipe se sentou pesadamente, como se as pernas não conseguissem mais sustentá-lo. "Como assim diferentes?" Peguei meu celular, onde havia fotografado algumas das mensagens mais reveladoras. Sabia que esse momento chegaria e queria estar preparada com evidências concretas. "Felipe, vou ler textualmente algumas coisas que ela escreveu. Quero que você entenda que não tenho nada pessoal contra ela. Mas como mãe, não posso permitir que você seja enganado." Abri as fotos no celular e comecei a ler. "Conceição, o velho tá completamente apaixonado. Acho que vou conseguir convencer ele a falar com a família sobre me ajudar com a faculdade." Felipe fez um barulho que era meio gemido, meio suspiro. "Velho?" repetiu, como se não conseguisse acreditar. "Tem mais." Continuei. Ela escreveu: "Ele acredita em tudo que eu falo. Disse para ele que meu pai perdeu o emprego. Mas, na verdade, meu pai está bem empregado. Só não quero depender da minha família porque aí eles vão querer opinar sobre minha vida." O silêncio na sala era ensurdecedor. Felipe estava olhando para o chão, processando o fato de que a namorada havia mentido sobre a situação financeira da família. "E a última que vou ler?" prossegui, embora houvesse outras mensagens igualmente reveladoras. Ela disse: "O plano é fazer ele convencer a mãe dele a vender aquela casa de praia. A velha tem dinheiro e não precisa de tanto espaço mesmo. Se der certo, resolvo a faculdade e ainda sobra dinheiro para outras coisas." Felipe levantou bruscamente e começou a andar pela sala como um animal enjaulado. Estava visivelmente abalado, mas ainda tentando encontrar explicações que justificassem o que havia acabado de ouvir. "Mãe, isso pode ser uma brincadeira entre amigas, uma forma de desabafar, não necessariamente reflete o que ela realmente pensa." Era impressionante como, mesmo diante de evidências tão claras, Felipe ainda tentava defender Jéssica. A negação é um mecanismo de defesa muito poderoso, especialmente quando se trata de questões emocionais. "Felipe, olha para mim", disse, levantando também para ficar na altura dele. "Vamos analisar os fatos objetivamente. Jéssica mentiu sobre a situação financeira da família. Ela se refere a você como velho para os amigos. Ela elaborou um plano específico para me manipular através de você. E foi vista em situação íntima com outro homem. Que parte disso você considera aceitável num relacionamento?" Ele parou de andar e ficou me encarando por vários segundos. Podia ver a luta interna acontecendo. De um lado, o amor próprio ferido e a evidência de que estava sendo usado. Do outro, o desejo desesperado de acreditar que tudo tinha uma explicação inocente. "Talvez ela tenha se expressado mal nas mensagens", disse finalmente. Talvez estivesse frustrada no momento, falando besteira para a amiga. "Felipe, você está ouvindo o que está dizendo? Uma pessoa que ama alguém de verdade não fala da pessoa amada como velho, não elabora planos para enganar a família dela, não inventa mentiras sobre a própria situação financeira. Mas ela nunca me tratou mal pessoalmente", ele insistiu. "Sempre foi carinhosa, atenciosa, me fez sentir especial." "Claro que fez", respondi, "porque você representa uma oportunidade para ela. Enquanto você for útil para os planos dela, ela vai continuar sendo a namorada perfeita." Essa observação pareceu ter mais impacto que todas as outras. Felipe finalmente começou a conectar os pontos, a entender a diferença entre o comportamento público e os sentimentos privados de Jéssica. "E sobre o outro homem no shopping?" perguntou, numa voz que mal conseguia ser ouvida. "Conceição tirou foto, Felipe. Se você quiser ver, ela pode te mostrar." Ele balançou a cabeça negativamente. "Não precisa. Eu preciso processar tudo isso." Naquele momento, senti uma mistura de pena e alívio. Pena porque ver um filho descobrindo que está sendo traído e usado é doloroso para qualquer mãe. Alívio porque finalmente Felipe estava começando a enxergar a realidade por trás das ilusões. "Felipe, sente aqui do meu lado", disse, apontando para o sofá. Ele obedeceu automaticamente, como uma criança assustada buscando conforto. Quando se sentou,
Pude ver lágrimas se formando nos olhos dele. Mãe, como eu fui tão burro? Como não percebi nada disso? Você não foi burro, respondi, colocando a mão no ombro dele. Você foi apaixonado. E quando estamos apaixonados, vemos as pessoas através do filtro dos nossos sentimentos, não da realidade objetiva. Mas eu tenho 42 anos. Deveria ter mais experiência, mais maturidade para avaliar essas situações. Felipe, idade não protege ninguém de ser enganado emocionalmente. Jéssica é muito jovem, mas aparentemente muito experiente em manipulação. Ela sabia exatamente quais botões apertar para conseguir o que queria. Ficamos alguns minutos em silêncio. Felipe estava claramente processando tudo o que havia descoberto, reorganizando mentalmente todas as interações que havia tido com Jéssica sob essa nova perspectiva. O que eu faço agora? Perguntou finalmente. Primeiro, você vai parar de me pressionar para vender minha casa. Segundo, você vai repensar completamente esse relacionamento. E terceiro, você vai aprender uma lição importante sobre não confundir paixão com amor verdadeiro. Ele assentiu com a cabeça, ainda absorto em seus pensamentos. Mãe, eu vim aqui hoje com tanta certeza do que estava fazendo. Achava que estava sendo um namorado dedicado, que estava lutando pelo nosso futuro. Agora me sinto um completo idiota. Não se sinta idiota, disse. Sinta-se sortudo por ter descoberto a verdade antes de tomar uma decisão ainda pior. Decisão ainda pior? Ele perguntou, me olhando confuso. Era hora de revelar o último trunfo que eu tinha guardado. A informação que tornaria impossível qualquer tentativa de reconciliação ou de encontrar desculpas para o comportamento de Jéssica. Felipe, tem uma última coisa que você precisa saber, e essa vai ser a mais difícil de ouvir. Ele me olhou com uma expressão de quem já não aguentava mais surpresas desagradáveis. O que mais? Na semana passada, depois de descobrir tudo isso sobre Jéssica, fui ao cartório conversar com a doutora Patrícia sobre meu testamento. Queria ter certeza de que meu patrimônio estava protegido contra qualquer tentativa de manipulação. Felipe franziu a testa, não entendendo aonde eu queria chegar. Durante nossa conversa, resolvi revisar completamente as disposições testamentárias. E descobri algo que talvez mude completamente sua perspectiva sobre o que perdeu hoje. Levantei, fui até a escrivaninha e peguei uma pasta que estava guardada na gaveta. Voltei para o sofá e a abri na frente dele. Este é meu testamento anterior, Felipe. O que estava valendo até a semana passada. Ele olhou para os papéis sem entender a relevância. Leia a cláusula sobre a casa de praia, disse. Felipe pegou o documento e começou a ler. Conforme avançava na leitura, sua expressão ia mudando gradualmente, até se transformar numa mistura de choque e desespero. Mãe, isso aqui diz que a casa de praia era para ser minha herança integral? Exatamente. 800 mil reais que seriam seus depois da minha morte. Uma quantia que resolveria não apenas os estudos de Jéssica, mas também garantiria seu futuro financeiro. O impacto dessa revelação foi devastador. Felipe ficou olhando para o documento como se não conseguisse processar completamente o que significava. Mas agora não é mais? Perguntou numa voz quase inaudível. Agora não é mais, confirmei, pegando outro documento da pasta. Este é meu novo testamento, feito na semana passada. A casa de praia agora vai integralmente para Rosângela. Felipe largou os papéis e colocou as mãos no rosto, claramente devastado pela dimensão do que havia perdido por causa da manipulação de Jéssica. E foi nesse momento de total desespero do meu filho que tomei a decisão de revelar o golpe final, a informação que tornaria impossível qualquer ilusão sobre quem Jéssica realmente era. Ver meu filho naquele estado de desespero me partiu o coração, mas ao mesmo tempo me deu a certeza de que estava fazendo a coisa certa. Felipe precisava entender completamente a dimensão da manipulação que havia sofrido. E eu ainda tinha informações que tornariam impossível qualquer tentativa de minimizar a gravidade da situação. Felipe, respire fundo porque o que vou te mostrar agora vai ser ainda mais difícil de digerir, disse, pegando meu celular novamente. Depois que descobri aquelas mensagens, fiquei muito inquieta. Resolvi investigar um pouco mais sobre a vida de Jéssica. Ele levantou os olhos vermelhos do documento do testamento e me olhou com uma mistura de curiosidade e pavor. Que tipo de investigação? Comecei pelo Facebook dela.
Jéssica tem o perfil público, então consegui ver as postagens dos últimos meses. O que encontrei lá foi esclarecedor. Mostrei para ele uma série de fotos que havia salvado no meu telefone. Essas fotos são todas dos últimos 2 meses, Felipe, período em que vocês estavam namorando. As primeiras imagens mostravam Jéssica em restaurantes caros, usando roupas de marca, com bolsas e sapatos claramente custosos. Uma pessoa que alegadamente estava passando dificuldades financeiras para pagar a faculdade. "Olha a data desta foto", disse, apontando para uma imagem onde Jéssica aparecia num resort em Maragogi, 3 semanas atrás. No mesmo fim de semana que ela te disse que não podia sair porque precisava estudar para uma prova. Felipe pegou o celular das minhas mãos e começou a examinar as fotos com mais atenção. Sua expressão ia ficando cada vez mais sombria conforme processava as inconsistências. "Mas isso pode ter sido uma viagem em família, ou ganha em algum concurso", ele murmurou, ainda tentando encontrar explicações. "Felipe, olha quem está nas fotos com ela." Ampliei uma das imagens e mostrei claramente o mesmo rapaz que Conceição havia visto com Jéssica no shopping. Nas fotos do resort, eles aparecem abraçados, claramente íntimos, com legendas românticas. "Este é Bruno Cavalcante", expliquei. Fiz uma pequena pesquisa sobre ele também. É estudante de Direito na UFPE, filho de um empresário conhecido do ramo imobiliário. Família rica, sem problemas financeiros. Felipe ficou olhando fixamente para as fotos, como se tentasse encontrar algum detalhe que pudesse invalidar o que estava vendo. "Desde quando eles estão juntos?" "Pelo que consegui rastrear nas redes sociais, há pelo menos 8 meses. Ou seja, muito antes dela conhecer você." A revelação foi como um soco no estômago. Felipe largou o celular e se levantou bruscamente, começando a andar pela sala novamente, mas desta vez com movimentos mais agitados, quase violentos. 8 meses? Então, quando ela me conheceu, já estava com ele? Exatamente. E tem mais. Nas postagens mais antigas, Bruno aparece comentando sobre os planos de futuro deles, sobre formatura, sobre casamento. Eles não estão apenas saindo juntos, Felipe. Eles têm um relacionamento sólido e duradouro. Felipe parou na frente da janela, apoiou as mãos no peitoril e ficou olhando para a rua. Podia ver os ombros dele tremendo ligeiramente. Era muita informação para processar de uma só vez. Então eu fui o quê para ela? Um otário que apareceu no momento certo para resolver um problema financeiro? Essa é a conclusão mais provável, respondi, tentando ser honesta sem ser cruel demais. Você representava uma oportunidade. Um homem mais velho, estável, com família que tinha patrimônio. O perfil ideal para ser usado como fonte de recursos. Ele se virou para mim com uma expressão de raiva pura. Como ela descobriu sobre nossa família? Sobre você, sobre a casa de praia? Felipe, pense nas conversas que vocês tiveram. Você certamente falou sobre mim, sobre nossa situação. Jéssica é inteligente, soube fazer as perguntas certas para extrair as informações que precisava. A raiva dele estava crescendo, e eu podia entender perfeitamente. Descobrir que foi usado, enganado, manipulado de forma tão calculista é uma das experiências mais humilhantes que alguém pode passar. Mas por que ela precisava de mim se já tinha o Bruno? A família dele tem dinheiro, poderia ajudar com a faculdade. Provavelmente porque usar o dinheiro da família do namorado rico criaria compromissos, expectativas, cobrança por resultados. Usar dinheiro de uma família que ela mal conhecia seria muito mais conveniente. Felipe voltou a se sentar, mas desta vez estava visivelmente furioso em vez de apenas arrasado. Mãe, eu preciso confrontar ela. Preciso jogar tudo isso na cara dela, mostrar que descobri as mentiras. Felipe, pra quê? O que você ganharia com isso? Satisfação, vingança, sei lá. Não posso deixar passar em branco. Entendi a raiva dele, mas também sabia que um confronto direto com Jéssica naquele momento seria improdutivo e potencialmente perigoso. Pessoas que são capazes de manipular com tanta frieza também são capazes de reverter situações, de usar a própria acusação contra o acusador. Felipe, se você confrontar Jéssica agora,
No calor da raiva, ela vai negar tudo, vai inventar explicações, vai tentar te convencer de que você está interpretando mal as situações. Pessoas manipuladoras são especialistas em confundir a vítima. Ele ficou pensativo por alguns segundos. Então, o que você sugere? Simplesmente termine o relacionamento. Diga que não está funcionando, que vocês querem coisas diferentes da vida. Corte contato e siga em frente. Mas assim ela vai continuar livre para fazer a mesma coisa com outra pessoa. Felipe, você não é responsável por proteger o mundo inteiro contra Jéssica. Sua responsabilidade é proteger a si mesmo e aprender com essa experiência. Naquele momento, o telefone dele tocou. Quando olhou para a tela, seu rosto ficou pálido. É ela, disse. Atenda normalmente, aconselhei. Não deixe transparecer que descobriu alguma coisa. Felipe atendeu com voz trêmula. Alô? Mesmo sem conseguir ouvir claramente a voz de Jéssica do outro lado, pude perceber que ela estava falando animadamente sobre alguma coisa. Ah, sim. Estou na casa da minha mãe, conversando sobre umas coisas da família. Jéssica disse algo que fez Felipe olhar para mim com uma expressão de nojo. Não, ainda não consegui resolver aquela questão que conversamos. Minha mãe está sendo um pouco resistente à ideia. Mais alguns minutos de conversa, com Felipe dando respostas monossilábicas, até que finalmente desligou. Ela estava perguntando se eu já tinha conseguido te convencer a vender a casa, disse, jogando o celular no sofá. Falou que já até pesquisou apartamentos que podia alugar com o dinheiro, que estava ansiosa para a nossa nova fase da vida. A cara de pau era impressionante. Jéssica estava planejando o futuro com o dinheiro da venda da minha casa como se fosse algo já garantido. Felipe, tem uma última coisa que descobri e que preciso te contar. Mas essa vai ser a mais revoltante de todas. Ele me olhou com cansaço. Mãe, não sei se aguento mais revelações. Esta você precisa saber. É sobre a faculdade de Jéssica. O que tem a faculdade? Conversei com uma conhecida que trabalha na secretaria da faculdade onde Jéssica estuda. Queria entender melhor a situação acadêmica dela. Felipe se inclinou para a frente, pressentindo que a informação seria importante. Jéssica não está no 3º ano de medicina, como disse para você. Ela está no 2º ano, e suas notas são medianas, nada excepcionais. Além disso, ela não está com dificuldades para pagar as mensalidades. Como assim? Ela tem uma bolsa integral do ProUni desde o 1º ano. A faculdade não custa nada para ela. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Felipe ficou olhando para mim como se eu tivesse falado numa língua estrangeira. Bolsa integral? Repetiu finalmente. Exatamente. Todo o dinheiro que ela estava pedindo para você conseguir seria puro lucro. Não tinha nenhuma necessidade real por trás. Felipe levantou bruscamente e começou a andar pela sala com passos largos, gesticulando de forma agitada. Então tudo, absolutamente tudo era mentira? A situação financeira, as dificuldades com a faculdade, os planos de futuro, tudo, Felipe. Ela criou uma narrativa completa baseada em mentiras para te manipular. Mas por que tanto trabalho para conseguir dinheiro se ela não precisava? Para que o dinheiro serviria? Olha as fotos do Facebook novamente. Restaurantes caros, roupas de marca, viagens. Jéssica tem um padrão de vida alto e queria manter esse padrão sem depender completamente do namorado rico. Felipe parou de andar e se apoiou na parede, como se as pernas não aguentassem mais sustentar o peso do corpo. Meu Deus, mãe! Eu estava disposto a te pressionar a vender sua casa para bancar o estilo de vida luxuoso de uma pessoa que estava me traindo. Exatamente. E o pior é que provavelmente ela estava rindo da sua ingenuidade com os amigos. Naquele momento, Felipe começou a chorar. Não era um choro de tristeza, mas um choro de humilhação profunda, de raiva, de frustração. Era um homem de 42 anos, descobrindo que havia sido completamente manipulado por uma garota de 23. Como eu fui tão cego, mãe? Como não percebi nada disso? Sentei ao lado dele no sofá e coloquei o braço em volta dos ombros. Felipe, Jéssica é uma manipuladora experiente. Ela estudou você, descobriu suas vulnerabilidades, seus desejos e usou tudo isso contra você. Mas eu deveria ter desconfiado quando ela começou a falar sobre dinheiro tão cedo no relacionamento.
Deveria, mas o coração não pensa racionalmente. Você estava carente depois do divórcio. Precisava se sentir importante para alguém, e ela soube explorar exatamente essa necessidade. Ficamos alguns minutos em silêncio, ele tentando processar tudo o que havia descoberto. Eu observando a transformação que estava acontecendo nele. Era doloroso, mas necessário. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Claro. Se você já sabia de tudo isso há uma semana, por que me deixou vir aqui hoje fazer papel de idiota? Por que não me contou tudo antes? Era uma pergunta justa, e eu havia me preparado para ela. Porque se eu tivesse chegado em você sem provocação, contando todas essas coisas sobre Jéssica, você teria me acusado de estar sendo preconceituosa, de não gostar dela, de estar tentando sabotar seu relacionamento. Felipe assentiu com a cabeça. É verdade. Eu provavelmente teria brigado com você e defendido ela. Exato. Você precisava vir aqui com sua própria agenda, tentar me pressionar para entender a gravidade da situação. Só assim as revelações teriam o impacto necessário. E mudou o testamento mesmo? Ou foi só para me dar uma lição? Mostrei para ele o documento oficial. Mudei mesmo, Felipe. Não porque quero te punir, mas porque preciso proteger meu patrimônio de futuras tentativas de manipulação. Ele examinou o documento com atenção. E não tem volta? Rosângela fica com tudo mesmo? Por enquanto sim, mas isso não significa que seja definitivo. Se você aprender com essa experiência, se demonstrar que amadureceu, que não vai mais se deixar levar por golpes emocionais, podemos conversar sobre isso no futuro. Felipe assentiu, entendendo que havia perdido muito mais que uma namorada naquele dia. Havia perdido uma herança considerável e, principalmente, havia perdido a confiança da própria mãe. O que você acha que eu deveria fazer agora? Perguntou. Primeiro, termine esse relacionamento imediatamente. Segundo, faça uma terapia para entender por que foi tão vulnerável à manipulação. Terceiro, trabalhe para reconstruir sua vida de forma mais sólida e independente. E sobre o dinheiro que já gastei com ela? Restaurantes, presentes, a viagem que fizemos para Recife? Considere dinheiro perdido e uma lição cara, mas valiosa. Não tente recuperar nada, só corte todos os laços. Felipe ficou mais alguns minutos processando tudo, até que finalmente se levantou e começou a guardar os papéis que havia trazido. Mãe, peço desculpas por tudo que aconteceu hoje, por ter tentado te pressionar, por ter acreditado numa mentirosa, por ter colocado uma estranha acima da minha própria família. Aceito as desculpas, Felipe, mas mais importante que pedir desculpas é garantir que isso não vai se repetir. Ele me abraçou forte e pude sentir que estava realmente arrependido, não apenas pelas consequências, mas por ter perdido a noção do que realmente importava na vida. Vou embora agora, disse. Preciso processar tudo isso e decidir como terminar com Jéssica. Seja firme, Felipe. Não aceite choro. Não aceite promessas de mudança. Não aceite explicações. Simplesmente termine e bloqueie todos os contatos. Ele assentiu e se dirigiu para a porta. Antes de sair, se virou uma última vez. Mãe, obrigado por ter me protegido, mesmo eu não merecendo. Felipe, você é meu filho. Sempre vou te proteger, mesmo quando você estiver errado. Depois que ele saiu, fiquei sentada na sala refletindo sobre tudo o que havia acontecido. Era uma vitória amarga, porque mesmo tendo conseguido abrir os olhos do meu filho, sabia que a cicatriz dessa experiência duraria muito tempo, mas também sentia um alívio imenso. Havia conseguido proteger meu patrimônio e, mais importante, havia conseguido salvar Felipe de uma manipulação que poderia ter consequências muito mais graves no futuro. O telefone tocou interrompendo meus pensamentos. Era Conceição. Antônia, como foi a conversa com Felipe? Difícil, mas necessária. Contei tudo para ele. E ele acreditou? No final, sim. Foi um choque muito grande, mas ele entendeu a gravidade da situação. Ainda bem, essa menina era muito perigosa. É mesmo, Conceição. Mas agora Felipe aprendeu uma lição que vai carregar para o resto da vida. Depois de desligar, fiquei pensando no que aconteceria nos próximos dias. Como Felipe lidaria com o término. Como Jéssica reagiria ao descobrir que os planos dela haviam desmoronado completamente.
Nos 3 dias seguintes àquela conversa com Felipe, minha casa ficou num silêncio que me deixava inquieta. Conhecendo meu filho como conhecia, sabia que ele estava passando por um turbilhão emocional, mas também estava curiosa para saber como ele resolveria a situação com Jéssica. Resisti à tentação de ligar para ele, entendendo que precisava dar espaço para que processasse tudo sozinho. Foi na manhã de domingo que recebi a ligação dele. Sua voz estava diferente, mais firme, com uma determinação que eu não ouvia há muito tempo. Mãe, preciso te contar o que aconteceu ontem. Estou ouvindo, filho. Terminei com Jéssica, e o desfecho foi ainda pior do que imaginávamos. Senti meu coração acelerar. Como assim pior? Ela não esperava que eu descobrisse a verdade. Quando comecei a confrontá-la com os fatos, ela tentou negar tudo inicialmente. Mas depois ela mostrou quem realmente é. Felipe contou que havia marcado um encontro com Jéssica num restaurante público, justamente para evitar que a conversa se estendesse demais ou ficasse muito emotiva. Ele havia planejado simplesmente dizer que não estava funcionando e terminar ali. Mas quando chegou ao local, não conseguiu evitar mencionar que sabia sobre Bruno. Mãe, o rosto dela mudou completamente quando mencionei o nome do Bruno. Por 2 segundos, ela ficou em pânico, mas depois ela riu. Ela literalmente riu da minha cara. A reação de Jéssica havia sido ainda mais fria e calculista do que eu imaginava. Segundo Felipe, quando percebeu que o jogo havia sido descoberto, ela abandonou completamente a máscara de namorada apaixonada. Ela disse que eu era um idiota mesmo por ter acreditado que uma mulher como ela poderia estar interessada num homem velho e falido como eu. Falou que desde o primeiro encontro só conseguia pensar no quanto eu era patético, tentando impressioná-la com um jantar em restaurante barato. Cada palavra que Felipe repetia me revoltava mais. A crueldade gratuita, a humilhação deliberada, tudo confirmava que Jéssica era uma pessoa genuinamente má, não apenas oportunista. Mas o pior ainda estava por vir, continuou Felipe. Quando eu disse que sabia sobre a bolsa integral e que ela não precisava de dinheiro para a faculdade, ela me olhou com tanto desprezo que deu arrepio. Jéssica havia confessado que o dinheiro nunca foi para a faculdade. Era para bancar seu estilo de vida luxuoso, sem precisar depender completamente de Bruno, que estava começando a fazer cobranças por suspeitar que ela estava gastando mais do que ele conseguia dar. Ela falou que eu era apenas um plano B financeiro, uma fonte de renda alternativa que permitiria que ela mantivesse a independência no relacionamento principal. A frieza com que Jéssica havia planejado tudo me impressionava negativamente. Não era apenas oportunismo ou necessidade financeira. Era uma forma sádica de se divertir às custas dos sentimentos alheios. Felipe, como você reagiu a tudo isso? No momento, fiquei em choque. Mas depois que o choque passou, senti uma raiva que nunca senti na vida. Não pela traição em si, mas pela humilhação, pela forma como ela se divertiu com a minha ingenuidade. Felipe contou que havia se levantado da mesa e simplesmente saído do restaurante sem dizer mais nada. Mas Jéssica o seguiu até o estacionamento e foi lá que aconteceu o confronto final. Ela gritou para todo o estacionamento que eu era um velho desesperado, que achou que dinheiro compraria uma mulher jovem. Disse que eu deveria agradecer por ela ter perdido tempo comigo. A humilhação pública havia sido a gota d'água. Felipe confessou que pela primeira vez na vida adulta teve vontade de partir para a agressão física, mas conseguiu se controlar. Mãe, foi aí que eu entendi o quanto você me protegeu. Se eu tivesse conseguido te convencer a vender a casa, se você tivesse cedido à pressão, eu teria dado R$800 mil para uma pessoa que estava rindo da nossa família pelas costas. A gratidão na voz dele me emocionou, mas também me trouxe uma satisfação profunda. Havia tomado a decisão certa de resistir à pressão e investigar antes de agir. E como você está se sentindo agora? Perguntei. Estrangulado, mãe. Humilhado, mas também aliviado. É difícil explicar, mas é como se tivesse acordado de um pesadelo. Conversamos por mais alguns minutos e percebi que Felipe estava realmente processando a experiência de forma madura. A raiva inicial estava dando lugar à reflexão, e isso era um sinal positivo. Mas a história não terminou aí. Na terça-feira seguinte, recebi uma ligação inesperada.
era Carla, a ex-esposa de Felipe, mãe da minha neta Beatriz. Dona Antônia, posso conversar com a senhora sobre uma situação estranha que aconteceu? Carla contou que Jéssica havia aparecido na escola da Beatriz, tentando conversar com a menina. A coordenadora da escola, estranhando uma pessoa desconhecida abordando uma aluna, havia ligado para Carla imediatamente. Ela disse para Beatriz que era namorada do pai dela e queria conhecer melhor a família. Perguntou sobre onde vocês moram, sobre a situação financeira da senhora, sobre propriedades da família. A informação me deixou alarmada. Jéssica estava tentando conseguir informações através da própria neta, uma criança de 12 anos. O nível de manipulação havia chegado ao ponto de envolver uma menor. Carla, você já conversou com Felipe sobre isso? Já. Ele ficou furioso. Disse que Jéssica estava tentando uma última cartada, tentando descobrir se havia alguma forma de ainda conseguir acesso ao dinheiro da família. Felipe havia ameaçado processar Jéssica por assédio se ela tentasse qualquer aproximação com Beatriz novamente. A ameaça havia funcionado, porque ela não tentou mais contato. Mas a situação tomou uma proporção que ninguém esperava na sexta-feira daquela mesma semana. Conceição me ligou quase gritando de tanto nervosismo. Antônia, você precisa saber o que aconteceu. Jéssica apareceu na minha porta. Aparentemente, Jéssica havia descoberto que Conceição era minha amiga e havia sido ela quem flagrou o encontro no shopping. Tentou convencer Conceição a me influenciar a reconsiderar a venda da casa. Ela ofereceu dinheiro para mim, Antônia. Disse que se eu conseguisse te convencer a vender a casa, ela me daria 50 mil reais da comissão. A audácia era impressionante. Mesmo depois de descoberta, mesmo depois de humilhar Felipe publicamente, Jéssica ainda tentava encontrar formas de conseguir acesso ao dinheiro. E o que você respondeu? Disse que ela estava louca e que se não saísse da minha porta imediatamente, eu chamaria a polícia. Mas Antônia tem mais. Ela falou uma coisa que me deixou muito preocupada. Jéssica havia ameaçado expor a família nas redes sociais, inventar histórias sobre maus tratos a idosos, criar uma campanha difamatória se não conseguisse o que queria. Ela disse que conhece pessoas influentes, que pode criar problemas para vocês se continuar sendo desrespeitada pela família. Aquela ameaça me fez perceber que Jéssica não era apenas manipuladora e interesseira. Ela tinha traços de personalidade realmente perigosos, capazes de vingança desproporcional. Liguei imediatamente para a doutora Patrícia, minha advogada, e relatei toda a situação. Ela me orientou a documentar todas as tentativas de contato, a informar a escola da Beatriz oficialmente sobre a proibição de Jéssica se aproximar da criança e a preparar uma medida protetiva se necessário. Dona Antônia, pessoas assim podem ser imprevisíveis. É melhor nos prepararmos para qualquer eventualidade. Durante o fim de semana, fiquei esperando algum tipo de retaliação, mas nada aconteceu. Foi só na segunda-feira seguinte que entendi por quê. Rosângela me ligou de Recife, muito agitada. Mãe, você viu o que está acontecendo nas redes sociais? Eu não tinha Facebook ativo. Então, Rosângela me explicou que Jéssica havia criado uma página chamada Justiça para Jéssica, onde contava uma versão completamente distorcida dos fatos. Ela está se fazendo de vítima, mãe. Diz que vocês são uma família rica e preconceituosa que a humilhou por ela ser pobre e jovem. Está pedindo doações para se defender juridicamente da nossa família. A história inventada por Jéssica era elaborada e convincente. Ela se apresentava como uma estudante de medicina esforçada que havia sido seduzida por um homem mais velho que prometeu ajudá-la. Mas quando ela se recusou a aceitar propostas indecorosas da família dele, foi expulsa e ameaçada. Tem gente comentando, compartilhando, oferecendo ajuda para ela. Algumas pessoas até estão criticando nossa família sem conhecer os fatos. Aquilo me deixou profundamente irritada, mas doutora Patrícia me tranquilizou quando mostrei as postagens para ela. Dona Antônia, isso é difamação clara. Temos evidências suficientes para processá-la e fazer com que retire as postagens. Além disso, ela própria se incriminou ao criar uma página pedindo dinheiro baseada em mentiras. O processo foi aberto na terça-feira.
Jéssica foi notificada a retirar todas as postagens difamatórias e a parar qualquer tipo de campanha contra nossa família. A ameaça de processo criminal por difamação, calúnia e estelionato virtual foi suficiente para que ela apagasse tudo imediatamente. Mas o golpe final na estratégia de Jéssica veio de onde ela menos esperava. Bruno, o namorado verdadeiro, descobriu toda a situação através de amigos em comum que viram as postagens nas redes sociais. Felipe me contou com um sorriso amargo que Bruno havia ligado para ele pedindo desculpas pelo comportamento da namorada e revelando informações ainda mais chocantes. Mãe, Jéssica fez a mesma coisa com pelo menos outros 2 homens nos últimos 2 anos. Bruno sabia das outras vezes, mas achava que ela havia parado. Quando descobriu nossa história, percebeu que ela nunca mudou. E Bruno havia terminado o relacionamento com Jéssica, e ainda por cima, contado para toda a família dela sobre os golpes que ela aplicava. A reputação de Jéssica havia sido completamente destruída nos círculos sociais dela. Ela ficou sem namorado rico, sem plano B financeiro, sem apoio da família, e ainda por cima com processo judicial nas costas. Conseguiu destruir a própria vida em 2 semanas. A justiça poética da situação era quase perfeita. Jéssica havia tentado destruir nossa família para conseguir dinheiro fácil, mas acabou perdendo tudo que realmente importava para ela. 2 semanas depois, recebemos a informação de que ela havia trancado a matrícula na faculdade e mudado de cidade. Aparentemente, a pressão social e os processos judiciais haviam tornado insustentável continuar em João Pessoa. Felipe, durante esse período todo, demonstrou um amadurecimento impressionante. Começou terapia, como eu havia sugerido, e passou a frequentar mais nossa casa, reconstruindo gradualmente os laços familiares que haviam se estremecido. Mãe, essa experiência me ensinou que eu estava buscando validação nos lugares errados, tentando compensar minha própria insegurança através dos relacionamentos. A reflexão dele me deixou orgulhosa. Era difícil ver um filho passar por tanta humilhação, mas o crescimento pessoal que resultou da experiência foi inegável. No mês seguinte, durante um almoço de domingo aqui em casa, Felipe me fez uma proposta inesperada. Mãe, sei que mudou o testamento por minha causa. Não estou pedindo para reverter, mas queria propor algo. Sua sugestão foi que ele trabalhasse para merecer de volta a confiança e a herança. Propôs cuidar da manutenção da casa de praia, acompanhar-me nas visitas lá, ajudar com questões práticas da minha vida. Quero demonstrar que aprendi a lição, que posso ser um filho melhor. A proposta me tocou profundamente, não pelo aspecto financeiro, mas pela maturidade emocional que demonstrava. Hoje, 6 meses depois de toda essa situação, posso dizer que nossa família saiu mais forte. Felipe se tornou mais presente, mais responsável, mais consciente sobre relacionamentos. Rosângela, quando soube de tudo, elogiou muito a forma como lidei com a situação. A casa de praia continua sendo meu refúgio, mas agora Felipe me acompanha regularmente. Passamos os fins de semana lá conversando sobre vida, sobre relacionamentos, sobre as lições que aprendemos. Quanto ao testamento, decidi manter as mudanças por enquanto, mas com uma cláusula especial. Se Felipe demonstrar consistentemente o amadurecimento que tem mostrado, a herança será redistribuída igualmente entre os 2 filhos quando eu completar 75 anos. Jéssica nunca mais tentou contato. Soubemos por terceiros que ela se mudou para São Paulo e está tentando recomeçar a vida lá. Espero sinceramente que tenha aprendido alguma coisa com essa experiência e que não continue prejudicando outras pessoas. O que mais me marca dessa história toda é como uma situação que parecia destruída se transformou numa oportunidade de crescimento para toda a família. Felipe aprendeu sobre autoconhecimento e relacionamentos maduros. Eu aprendi sobre estabelecer limites firmes, mesmo com pessoas que amo. E nossa família descobriu que é capaz de superar crises quando enfrenta as verdades, por mais dolorosas que sejam. Olhando para trás, sei que tomei as decisões certas. Protegi meu patrimônio, protegi meu filho de uma manipulação perigosa e ainda consegui transformar uma situação destrutiva numa experiência de aprendizado profundo para todos nós. Chegamos ao final dessa história
que mudou completamente a minha vida e a do meu filho Felipe. Quando comecei a contar para vocês sobre aquela quinta-feira à noite, quando Felipe entrou no meu quarto com papéis na mão exigindo que eu vendesse minha casa de praia, eu sabia que vocês ficariam chocados com os desdobramentos. Mas confesso que nem eu imaginava que a situação chegaria ao ponto que chegou. Deixe-me recapitular rapidamente tudo o que aconteceu para quem pode ter perdido algum detalhe, porque essa história tem lições muito importantes para todas as famílias brasileiras, especialmente para nós que já passamos dos 60 anos e às vezes nos tornamos alvos de pessoas mal intencionadas. Tudo começou quando meu filho Felipe, de 42 anos, apareceu namorando uma menina de 23 anos chamada Jéssica, que supostamente estudava medicina e estava passando por dificuldades financeiras. Felipe veio até minha casa com uma estratégia bem elaborada, tentando me convencer de que eu deveria vender minha casa de praia, que vale R$800 mil, para ajudar a namorada dele a terminar o curso. O que Felipe não sabia era que eu já havia descoberto que Jéssica estava mentindo sobre absolutamente tudo. Através da minha amiga Conceição, que a viu no shopping com outro homem, e através de mensagens que consegui ver no celular dela, descobri que ela estava apenas usando meu filho para conseguir dinheiro. Nas mensagens, ela chamava Felipe de velho e ria da ingenuidade dele com as amigas. Mas as descobertas foram muito além disso. Jéssica não estava no 3º ano de medicina como dizia, estava no 2º. Ela não estava com dificuldades financeiras para pagar a faculdade, porque tinha uma bolsa integral do ProUni. A família dela estava bem financeiramente, ela que inventou a história do pai desempregado. E o pior de tudo, ela namorava há 8 meses com Bruno Cavalcante, filho de empresário rico, e estava usando meu filho apenas como plano B financeiro. Quando confrontei Felipe com todas essas evidências, incluindo fotos do Facebook dela em viagens caras e restaurantes luxuosos, ele ficou devastado. Mas o golpe mais duro foi quando mostrei para ele meu testamento antigo, onde a casa de praia estava destinada integralmente para ele como herança. Felipe percebeu que havia perdido R$800 mil por causa da manipulação de uma pessoa que estava rindo dele pelas costas. O desfecho foi ainda mais dramático do que eu esperava. Quando Felipe terminou com Jéssica e confrontou ela com a verdade, ela mostrou o verdadeiro caráter, riu da cara dele, chamou ele de velho desesperado e humilhou ele publicamente no estacionamento do restaurante. Depois, tentou conseguir informações através da minha neta de 12 anos na escola, ofereceu dinheiro para minha amiga Conceição me influenciar e, quando tudo falhou, criou uma campanha difamatória nas redes sociais se fazendo de vítima. No final, a justiça foi feita da forma mais poética possível. Jéssica foi processada por difamação, perdeu o namorado rico quando Bruno descobriu os golpes, foi expulsa da própria família, teve que trancar a faculdade e mudar de cidade. Destruiu a própria vida tentando destruir a nossa. O mais importante de tudo isso é que Felipe aprendeu uma lição valiosa sobre relacionamentos, sobre autoconhecimento e sobre o valor da família. Hoje, 6 meses depois, ele é um filho mais presente, mais maduro, e estamos reconstruindo nossa relação de confiança. Agora, falando diretamente com vocês que acompanharam essa história até aqui, quero compartilhar as reflexões mais profundas que essa experiência me trouxe. Primeiro, sobre a importância de protegermos nosso patrimônio. Nós que trabalhamos a vida inteira, que construímos alguma coisa com honestidade e sacrifício, não podemos permitir que pessoas mal intencionadas se aproveitem da nossa boa-fé. Não importa se a pressão vem de filhos, netos, outros parentes ou pessoas que se aproximam de nós com segundas intenções. Nosso dinheiro é nosso dinheiro, resultado do nosso esforço, e ninguém tem o direito de nos pressionar a abrir mão dele. Segundo, sobre conhecer realmente as pessoas antes de confiar nelas. Jéssica conseguiu enganar meu filho porque ele estava carente emocionalmente depois do divórcio. Precisava se sentir importante para alguém. Ela estudou as vulnerabilidades dele e usou tudo isso contra ele. Isso me ensinou que não podemos avaliar as pessoas apenas pelo que elas mostram na superfície.
É preciso observar o comportamento delas em diferentes situações, conhecer como elas tratam outras pessoas, especialmente aquelas que não podem oferecer nada em troca. Terceiro, sobre a importância de agir com sabedoria quando suspeitamos que algo está errado. Se eu tivesse simplesmente acusado Jéssica sem provas, ou se tivesse contado para Felipe minhas suspeitas sem evidências concretas, ele provavelmente teria brigado comigo e defendido ela. Precisei investigar, juntar evidências, esperar o momento certo para revelar tudo. Às vezes, proteger as pessoas que amamos significa agir de forma estratégica, não apenas emocional. Quarto, sobre não ter medo de estabelecer limites, mesmo com pessoas da família. Quando Felipe veio me pressionar para vender a casa, eu poderia ter cedido por pena, por amor maternal, para evitar conflito. Mas estabeleci limites claros desde o início. Disse não e mantive minha posição, mesmo vendo que ele ficou irritado. Se eu tivesse cedido à pressão, nossa família teria perdido R$800 mil para bancar a vida luxuosa de uma pessoa que estava enganando meu filho. Quinto, sobre transformar crises em oportunidades de crescimento. Essa situação poderia ter destruído nossa família definitivamente. Felipe poderia ter se revoltado contra mim, cortado contato, insistido no relacionamento com Jéssica. Mas conseguimos transformar a crise numa oportunidade de fortalecer nossos laços, de amadurecer, de aprender lições valiosas sobre a vida. Sexto, sobre a importância de ter uma rede de apoio confiável. Minha amiga Conceição foi fundamental nessa história. Se ela não tivesse me alertado sobre ver Jéssica com outro homem, talvez eu nunca tivesse descoberto a verdade a tempo. Ter pessoas próximas que se preocupam genuinamente conosco e que não têm medo de nos contar verdades desconfortáveis é um tesouro que não tem preço. Sétimo, sobre não subestimar nossa própria intuição. Desde o início, eu sentia que algo estava estranho no relacionamento de Felipe com Jéssica. A diferença de idade, a forma como ela se comportava, as conversas sempre girando em torno de dinheiro. Minha experiência de vida estava me alertando, mas eu estava tentando não me intrometer. Aprendi que às vezes nossa intuição está certa e devemos prestar atenção nela. Oitavo, sobre o poder da paciência e do timing correto. Eu poderia ter confrontado Felipe imediatamente quando descobri as primeiras evidências sobre Jéssica. Mas esperei, observei, juntei mais informações, preparei uma estratégia completa. O timing foi fundamental para que ele realmente entendesse a gravidade da situação e não apenas resistisse às minhas acusações. Nono, sobre a importância de documentar tudo quando lidamos com pessoas suspeitas. As fotos que salvei do Facebook de Jéssica, as mensagens que fotografei, as conversas que gravei mentalmente, tudo isso foi fundamental para provar a verdade. Em situações como essa, nossa palavra pode não ser suficiente. É preciso ter evidências concretas. Décimo, sobre perdão e reconstrução. Depois que tudo se resolveu, não fiquei guardando rancor de Felipe por ter tentado me pressionar. Entendi que ele estava sendo manipulado, que suas emoções estavam sendo usadas contra ele. O perdão foi fundamental para que conseguíssemos reconstruir nossa relação e sair fortalecidos dessa experiência. Essa história me ensinou que nós, pessoas mais experientes, temos uma responsabilidade muito grande de proteger não apenas nosso patrimônio, mas também nossa família. Às vezes, isso significa tomar decisões difíceis, enfrentar conflitos, estabelecer limites firmes. Mas quando agimos com sabedoria, com evidências, com amor verdadeiro, conseguimos proteger as pessoas que amamos até mesmo delas próprias. Quero que vocês entendam que não estou contando essa história para humilhar meu filho, ou para me vangloriar de ter vencido a situação. Estou contando porque acredito que muitas famílias brasileiras passam por situações similares e não sabem como agir. Quantas pessoas idosas não são pressionadas pelos próprios filhos ou netos a vender propriedades, a emprestar dinheiro, a tomar decisões financeiras que não querem tomar? Quantas não acabam sendo enganadas por pessoas que se aproximam com segundas intenções? Minha história mostra que é possível se proteger, que é possível investigar,
que é possível dizer não mesmo para pessoas da família e que é possível transformar situações destrutivas em oportunidades de crescimento e fortalecimento dos laços familiares. Felipe hoje é um filho melhor, mais presente, mais consciente sobre relacionamentos. Ele aprendeu a se conhecer melhor, a não buscar validação nos lugares errados, a valorizar realmente as pessoas que se importam com ele. Nossa relação ficou mais sólida porque passou pelo teste do conflito e da verdade. E eu aprendi que, às vezes, proteger as pessoas que amamos significa ser firme, significa investigar, significa não aceitar as coisas pela aparência, significa usar a experiência de vida que acumulamos para tomar decisões sábias, mesmo quando essas decisões não são populares no momento. Gente, agora eu quero muito saber o que vocês acharam dessa história. Foi uma experiência muito intensa para mim reviver todos esses momentos contando para vocês, e espero sinceramente que possa ajudar outras pessoas que estão passando por situações parecidas. Me contem nos comentários se vocês já passaram por algo similar, se conhecem alguém que foi enganado dessa forma, se têm dúvidas sobre como agir em situações parecidas. Eu leio todos os comentários e sempre que possível respondo cada um de vocês. Também quero que vocês me digam se gostariam que eu contasse outras histórias da minha vida aqui no canal Vovó Lembrou. Tenho muitas experiências para compartilhar, muitas lições aprendidas ao longo desses 68 anos de vida, e adoro conversar com vocês. Se vocês ainda não se inscreveram no canal Vovó Lembrou, façam isso agora mesmo clicando no botão de inscrição. Estou sempre trazendo histórias reais, experiências de vida, reflexões que podem ajudar vocês nas suas próprias jornadas. E quando se inscreverem, ativem o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Deixem o like neste vídeo se gostaram da história e se acham que pode ajudar outras pessoas. Vocês não imaginam como os likes me motivam a continuar fazendo esse trabalho de compartilhar experiências e conhecimento com vocês. Compartilhem esse vídeo com outras pessoas que vocês acham que precisam ouvir essa história. Pode ser uma filha, uma neta, uma vizinha, uma amiga. Às vezes, uma história como essa pode abrir os olhos de alguém que está passando por situação similar. Olhem também os outros vídeos do canal. Cada um tem uma história diferente, uma lição diferente, uma experiência que pode ser útil para vocês. Quanto mais vocês assistirem, mais o canal cresce e mais histórias eu consigo trazer para vocês. E tem uma coisa muito importante que quero pedir para vocês. Produzir esses vídeos dá muito trabalho. Eu preciso pesquisar, organizar as ideias, gravar, editar, postar, e também tem os custos do canal, da internet, dos equipamentos. Se vocês puderem me ajudar com o Valeu Demais, seria maravilhoso. É uma forma de doação em dinheiro que ajuda muito a manter o canal funcionando e me permite trazer vídeos diários para vocês. Eu sei que muitos de vocês também estão com dificuldades financeiras, então só ajudem se realmente puderem, sem comprometer o orçamento de casa. Mas se puderem contribuir com qualquer valor, por menor que seja, vai fazer uma diferença enorme para mim. Esses recursos me ajudam a dedicar mais tempo ao canal, a melhorar a qualidade dos vídeos, a trazer mais conteúdo interessante para vocês. O Valeu Demais é muito simples de usar. Vocês clicam na opção e escolhem o valor que querem doar. Pode ser R$5, R$10, R$20, o valor que couber no orçamento de vocês. O importante é saberem que cada contribuição, por menor que seja, me ajuda muito a continuar esse trabalho. Comentem muito neste vídeo, gente. Me digam o que acharam da história, que lições tiraram, que reflexões fizeram. Comentem também se já passaram por situações parecidas, se conhecem casos similares, se têm dúvidas sobre como agir em situações assim. Quanto mais vocês comentam, mais o algoritmo do YouTube mostra meus vídeos para outras pessoas que podem se beneficiar dessas histórias. Me contem também de que cidade vocês são, que idade têm, se moram sozinhos ou com família. Adoro conhecer melhor minha audiência, saber quem são as pessoas que acompanham o canal Vovó Lembrou. E se vocês quiserem sugerir temas para próximos vídeos, fiquem à vontade. Tenho muitas histórias para contar, mas sempre fico feliz em saber que assuntos mais interessam para vocês.
Muito obrigada por terem acompanhado essa história até o final. Sei que foi longa, sei que foi intensa, mas acredito que foi importante compartilhar todos os detalhes para que vocês pudessem entender realmente o que aconteceu e tirar as lições necessárias. Espero que essa experiência que vivi possa de alguma forma ajudar vocês, suas famílias, pessoas que vocês conhecem. A vida nos ensina muitas coisas, mas às vezes é preciso que outras pessoas compartilhem suas experiências para que possamos aprender sem precisar passar pelos mesmos sofrimentos. Continuem acompanhando o canal Vovó Lembrou, continuem comentando, continuem interagindo comigo. Vocês são muito importantes para mim e para este projeto de compartilhar histórias reais que podem fazer a diferença na vida das pessoas. Um abraço carinhoso para todos vocês e até o próximo vídeo do canal Vovó Lembrou.